Bom, gente, vamos lá, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar prosseguimento aí à parte de cinética química, vendo então o que está no módulo 7, que são fatores que influenciam na velocidade da reação. Esse assunto, gente, é o assunto que talvez seja mais importante dentro da cinética. E deixa eu tentar escrever aqui. Influenciam na velocidade da reação. Título grande. Por quê? Vai ser dentro da cinética ali onde a gente mais vai enxergar efeitos do dia a dia naquilo que a gente está estudando, né? E isso vai ser bastante cobrado no Enem e em outros vestibulares, né? Outras coisas, logicamente, caem, mas o enfoque maior é esse, porque a gente consegue olhar aí a questão do cotidiano. Bom, basicamente são 5 coisas que vão influenciar na velocidade da reação. A temperatura, que é assim a principal, concentração, pressão, superfície de contato e catalisadores. Então vamos uma a uma aí a gente pensar no que está acontecendo. E é sempre bom a gente ter em mente que, quando eu estou falando de velocidade da reação, eu quero que aquela barreira para chegar no complexo ativado seja atravessada mais rapidamente. Então, eu preciso conseguir, de maneira mais eficiente, uma colisão efetiva. Bom, vamos lá. O que é uma colisão efetiva, né? Pensando ali na teoria das colisões? A colisão efetiva, ela vai depender da frequência de choques, ela vai depender da energia dos choques. E ela vai depender de uma orientação favorável. Ok? Orientação favorável. Bom, dessas 3 coisas, a gente não consegue influenciar a orientação favorável, né? A gente não tem o que fazer. Eu só posso aumentar a frequência de choques, porque tendo mais choques eu tenho uma possibilidade maior de ajeitar essa orientação favorável. Claro que em situações muito específicas, no laboratório, com alto nível de tecnologia, a gente consegue orientar isso aqui via campo magnético e tal. Mas assim, na vida real, né, não é possível. Então tudo vai depender aqui da gente alternar a frequência de choques e a energia dos choques, né, ver como que a gente consegue influenciar. Tá? Então, essa aí é toda a história. Bom, vamos começar então falando do nosso primeiro fator e do mais importante, que é a temperatura. Bom, se a gente pensar, a temperatura é o que? É a medida da agitação das moléculas. Então, quanto maior está a minha temperatura, mais agitadas estão as minhas moléculas. Pensando lá em termos de teoria de colisão, na teoria das colisões, eu tenho que ter várias moléculas agitadas que vão colidir para formar o complexo ativado e aí acontecer a reação. Então, se eu tenho essas moléculas cada vez mais agitadas, eu estou influenciando na frequência dos choques, porque elas estão mais agitadas, então elas vão se bater mais, logicamente. E eu também estou influenciando na energia dos choques. Por quê? Se eu tenho uma temperatura maior, a energia cinética das partículas é maior, então elas vão estar correndo mais rapidamente. Então, isso vai fazer então com que a temperatura, né, que quanto... Vamos pegar aqui. Vamos relacionar aqui temperatura e velocidade, que quanto maior for a nossa temperatura, maior também vai ser a nossa velocidade. Exemplos. O exemplo mais comum que a gente vai ver
é com relação a tentar dissolver um comprimido efervescente. Sabe aqueles de vitamina C, antiácido, etc. Se eu coloco ele numa água gelada, ele vai demorar muito mais tempo, né? Porque ele tem uma reação acontecendo para fazer a efervescência. Ela vai demorar muito mais tempo do que se eu colocasse numa água a temperatura ambiente. E se você for uma pessoa meio doida, se colocar, por exemplo, numa água fervendo, ela vai ser muito mais rápida a dissolução. Por quê? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade, porque a gente está aumentando aqui a frequência e energia dos choques e, consequentemente, aumentando a probabilidade de uma orientação favorável. Tá? Então, isso é um exemplo mais comum da gente ver. Mas um exemplo do dia a dia. Né? Quando que vai ser importante a gente pensar em temperatura? Conservação de alimentos. Por que a gente tem geladeira em casa? Por que a gente não deixa as coisas em cima da bancada? Né? Vamos pegar então, para a gente ter uma noção, um produto congelado. Por exemplo, uma lasanha congelada. Se você deixar essa lasanha congelada no freezer, que a temperatura é muito baixa, então as reações de decomposição vão acontecer muito devagar. Então ela vai durar meses ali. Já se eu pegar essa lasanha congelada e deixar ela na geladeira, a temperatura já é mais alta, então a velocidade das reações vai ser muito alta, muito mais alta do que no freezer, e vai durar alguns dias, né? E depois ela vai acabar estragando. Já se eu pegar a mesma lasanha congelada e deixar ela em cima da bancada, ali em cima da pia, você vai ver que provavelmente de um dia para o outro, no máximo 2 dias, ela vai ter estragado, porque a temperatura é maior e a velocidade da reação é muito mais alta. Existe uma regra que ela não é 100% certa, mas foi bem lá do início do desenvolvimento da cinética, que é chamada de regra de Van Toff. O que diz eu acho que é assim que escreve. Regra de Van Toff. O que diz essa regra? Que a cada 10 graus Celsius que você aumenta na temperatura, a sua velocidade vai dobrar. Então, por isso que tem uma diferença muito grande, né? Poxa, por que dura meses no freezer, mas em cima da bancada, que ok, não são tantos graus assim de diferença, ela vai estragar tão rápido, né? Então, a gente pode ter essa noção aí. O próximo capítulo a gente vai falar mais especificamente sobre a influência da velocidade, então a gente ter alguma noção maior. Lembrando, essa regra não vale para tudo, ela é bem lá do início, mas tem muitas reações que vão obedecer essa regra, tá? Então, temperatura é o nosso primeiro fator e é o fator mais importante de todos. Tanto que se vocês forem lembrar lá da formulinha que a gente viu, que a velocidade ela é K vezes a concentração dos reagentes elevado a um fator X, né? E esse K é uma função da temperatura, então é a coisa que mais determina a velocidade da reação. Tá? Bom, segundo fator aqui extremamente importante, aparece inclusive na, na nossa fórmula ali, é a concentração dos reagentes. Né? Bom, como que a concentração ela vai influenciar numa reação? Né? Bom, então vamos pensar o seguinte. Concentração. Vamos pensar em concentração de pessoas, né? Que é uma coisa que não pode ter agora. Mas pensa em concentração de pessoas. Se eu tenho uma sala de aula, que eu tenho só 10 alunos, e eles estão lá sem carteira, estão andando, existe uma probabilidade muito baixa deles se baterem. Agora, se essa mesma sala de aula tiver 100 alunos, eles vão estar constantemente se batendo, né? Então, com as moléculas funciona da mesma forma. Se eu tenho cada vez mais moléculas no mesmo espaço, né, no mesmo volume ali, ou seja, a concentração está aumentando, elas vão estar se chocando com maior frequência. Então, estou aumentando a frequência de choques. Consequentemente, eu estou aumentando a possibilidade de uma orientação favorável. Mas, infelizmente, eu não mexo na energia dos choques. Por isso que a concentração não é um fator tão relevante quanto a temperatura. Bom, onde que a gente vai ver aí concentração sendo usada, né, de diferentes maneiras para em situações do dia a dia, né? Pensando em reações, né, que a gente tem no dia a dia. Bom, vamos pensar em algumas situações.
Primeiro, vamos supor que você vá tomar um comprimido para dor de cabeça ou tomar, o mais comum, tomar gotas de dipirona para dor de cabeça. Normalmente, quanto maior a tua dor de cabeça, maior maior vai ser a quantidade de gotas que você vai tomar, né? Não tome remédio na louca, né? Tem uma correlação de peso, etc. Mas eu estou aumentando ali a quantidade que eu estou tomando, logo a concentração daquele produto que vai ter no meu sangue, né? Então, e eventualmente você vai ver, né, se tomar uma quantidade um tanto maior, a dor passando mais rápido, né? Então, situações aí que podem acontecer. Uma outra situação legal que a gente pode pensar em termos de concentração é quando você está fazendo um churrasco e aí o fogo está meio ruinzinho e você vai e abana o fogo. O que está acontecendo ali? A nossa reação é uma reação de combustão. Então, estou pegando a madeira, né? Estou reagindo com o oxigênio do ar para formar CO2 e água ou alguns outros compostos quando a combustão é incompleta, né? Mas principalmente CO2 e água. Então, eu tenho uma concentração padrão de oxigênio no ar. Só que quando eu abano, eu estou forçando o oxigênio à, em direção à madeira. Então, estou aumentando a concentração de oxigênio ali. Por isso que o fogo vai acabar ficando maior, porque a reação de combustão está indo mais rápido. Beleza? Então, se a gente pegar aqui a correlação da concentração versus velocidade, a gente vai ter que quanto maior a concentração, também maior a velocidade. Tá? Bom, próximo fator é um fator bem rápido da gente falar, que é a pressão. E aí, via de regra, a gente pode falar tanto de pressão parcial quanto pressão total. Né? Pressão parcial é simples. Né? Se a gente lembrar lá da equação de Clapeyron, por você nunca rezei tanto. Se eu passo o volume dividindo aqui, né? Passei o volume dividido. Número de mols por volume é concentração. Então eu tenho pressão e concentração como sendo grandezas diretamente proporcionais. Né? Então, se eu pensar tanto em uma quanto em outra, quanto na total quanto na parcial, isso também vai acontecer. E aí, pensa num dos exemplos de variação de pressão que a gente pode ter, a gente diminuir o nosso volume. Então, se a gente reduz o volume da nossa reação, isso vai fazer com que as minhas moléculas estejam mais próximas umas das outras, certo? E, consequentemente, isso vai aumentar a frequência do choque, sem aumentar a probabilidade de uma orientação favorável. Né? Então, seja por um lado, né, seja pensando essa relação direta com a concentração, seja pensando que eu estou diminuindo o espaço ali, elas vão se bater mais, vão estar mais próximas, a gente vai ter a correlação entre pressão e velocidade, que quanto maior a pressão, maior a velocidade da reação também, tá? Então as duas elas vão estar bastante ligadas, né? Então intimamente ligadas uma à outra. Bom, e aí o nosso próximo ponto vai ser a superfície de contato. Bom, como funciona isso? Né? Vamos pensar o que é superfície de contato. Né? Se eu tenho um contato maior entre os meus reagentes, e isso vai logicamente fazer sentido para reagentes sólidos, né, já que os líquidos e gasosos estão 100% em contato entre si, talvez a gente pense só em misturação, que ela precisa ser efetiva, né? Mas isso só faz sentido para sólido. Quanto menor o tamanho da partícula, maior vai ser a superfície de contato.
Como assim? Vamos pensar no seguinte, eu tenho a mesma quantidade, a mesma massa, o mesmo volume de um determinado reagente. Só que na opção número 1, eu tenho um cubo grande de aresta 2, né? E na segunda opção, né? Então, se é 2 a aresta, a gente, né, 2 aqui também, a gente sabe que o volume disso, né, é igual a 8. Então, pensando em adimensional, tá? Agora, quanto que vai ser a superfície, né, a área superficial? A área superficial vai ser composta de 2, 4, 6 quadrados, cada um de área 4. Então, 6 vezes 4 dá 24 de área. Beleza? 4, 6 vezes 4, 24. Bom, agora, se eu quebrar esse cubo em 8 cubos, certo? De volume 1. Então, eu peguei esse tiozinho aqui. E quebrei em 8. Nossa, esse ficou bem horrível. Os outros são lindos, né? Então, aqui desenhei 4, mas atrás tem mais 4, né? Então, 8, cada um com aresta 1. Bom, o volume de cada cubo individualmente vai ser 1. Como eu tenho 8, eu permaneço com o mesmo volume, porque a única coisa que eu fiz foi pegar esse cubo maior e quebrar em 8, certo? Agora, quanto que vai ficar a nossa área superficial? Bom, agora cada cubinho desse vai ter 6 faces, certo? Cada face é um quadrado 1 por 1, então tem área 1. 6 vezes 1 dá 6, certo? Só que eu tenho 8 cubos, né? 8 vezes. Então, 6 vezes 8 dá 48. Então, veja, o fato de eu ter diminuído a minha aresta do cubo fez aumentar absurdamente a minha superfície de contato, certo? Essa área superficial. Então, conforme eu for diminuindo o tamanho, né, eu for moendo a minha matéria-prima, o meu reagente, mais rápido vai acontecer a minha reação. Por quê? Quanto mais superfície eu tenho aberta, maior vai ser a minha frequência de choques e provavelmente eu tenho maior possibilidade de orientação favorável, né? Então, área superficial, velocidade. Então, quanto maior a área superficial, maior a velocidade. Bom, vamos pensar em algumas circunstâncias aí que a gente pode testar isso, né? A primeira coisa é quando a gente, de novo, né, voltando lá no comprimido efervescente, se você pega um comprimido efervescente, os dois na mesma temperatura, inteiro e joga na água, ele vai demorar mais tempo do que se você quebrar ele, esfarelar ele e jogar na água. Por quê? Se eu esfarelo, eu tenho partículas menores, logo eu tenho a área superficial maior. Isso, que é um exemplo comum que a gente vai ver nos livros. Agora, um exemplo bem bacana que a gente tem com relação à área de superfície é, de novo, a gente voltando na questão lá do churrasco. Só que agora pensando como que a gente vai acender uma churrasqueira ou acender uma fogueira, né? Você sempre vai começar com o quê? Com gravetos, com coisas que são pequenas, finas. Por quê? Logo tem uma área superficial grande. Eu preciso no início que a reação seja rápida para o fogo pegar, né? E aí conseguir sustentar a reação. Lembra que essa reação não acontece naturalmente, ela precisa de uma ignição, então eu preciso dar partida nela e fazer com que ela fique se autoalimentando. Então isso é importante. Ok. Mas eu preciso disso apenas no início, né, para o negócio pegar. Depois que o fogo pegou, não
não é tão interessante que a reação seja muito rápida, porque eu vou estar consumindo madeira e o meu objetivo não é consumir madeira, o meu objetivo é produzir calor para cozinhar o alimento, certo? Ou para aquecer. Então, se eu ficar liberando uma grande quantidade de calor, né, o tempo todo, pode ser até desinteressante, dependendo do que eu tô, né? Eu posso me queimar, né, ser desagradável o calor ali, ou eu posso cozinhar demais o alimento, né, numa velocidade inadequada. Então, eu vou cada vez colocando toras maiores. Por que eu vou colocando toras maiores? Porque elas vão sustentar o fogo, só que vai indo devagar. Então eu vou poder controlar ali a temperatura. Então eu parto de uma superfície de contato grande até uma superfície de contato pequena para controlar ali a velocidade do fogo. Beleza? E aí, o nosso último carinha é o que a gente chama de catalisador. O catalisador, gente, ele vai funcionar de maneira diferente. Ele não vai influenciar nisso aqui diretamente. Ele vai criar novas condições de reação, uma nova rota de reação. Como que isso vai ser? Então, na prática, ele vai abaixar a energia de ativação. A gente vai ver muitos gráficos de catalisador da seguinte maneira. Você tem ali um gráfico de entalpia versus caminho da reação, que a gente já conhece, né? Vamos supor que é uma reação endotérmica. Então, eu tenho ali o lombinho, que é a energia de ativação, reagente, produto, aqui em cima o complexo ativado. O que o catalisador vai fazer? O catalisador ele vai criar uma nova rota com energia de ativação menor. Né? Então, aqui, com catalisador. Ok? Então, uma nova rota, agora com o catalisador. E como ela tem uma energia de ativação menor, é mais fácil transpor essa barreira, consequentemente, a reação vai ser mais rápida. Então, quando a presença do catalisador, não necessariamente a concentração dele, lógico, tem uma concentração mínima, mas normalmente ele é usado em pequenas quantidades, já vai fazer, então, que a minha reação aconteça de maneira mais rápida. Né? Não é que ele abaixa a energia de ativação daquela reação. Ele faz, então, uma nova rota reacional que tem uma energia de ativação menor. E existem dois tipos de catalisador, e a gente vai estudar bastante eles quando a gente falar de reações orgânicas lá no terceiro ano. Então vamos olhar agora para esses dois tipos de catalisador, são bem simples. Então, falando aqui de catalisador, a gente pode ter o catalisador com formação de intermediário ou o catalisador de superfície. Uma coisa importante a gente tem que ter em mente é que o catalisador ele não é nem um reagente, nem um produto, né? Nenhuma coisa nem outra. Ele vai entrar no início da reação e vai sair intacto no final. E é extremamente importante, né, em muitas reações industriais, que a gente possa recuperar esse catalisador, certo? Bom, como que funciona essa questão de formação de um intermediário? Vamos supor que eu queira fazer a seguinte reação. A formando B. Só que a energia de ativação dessa reação é muito alta. Então eu vou colocar um catalisador C. Então vamos supor que o catalisador vai reagir dessa forma. A mais C, formando AC, primeira etapa de reação. Depois, esse intermediário AC vai reagir com B e formar, então, AB. Eita. Desculpa. Era isso aqui. A mais B formando AB. A mais B formando AB. Então, A reagiu com C, AC. E aí vai reagir com B. Vai formar, então, AB, que é o produto certo agora, mais o catalisador. O que a gente notou acontecer aqui? Que o catalisador ele entrou no início, saiu intacto no final.
certo? O meu intermediário ele é consumido e se a gente for fazer que nem a gente fazia lá na lei de Hess, uma reação global disso aqui, a gente vai ver então que o catalisador vai ser cortado, que o intermediário vai ser cortado e a gente vai ter a nossa reação de interesse aqui como reação global, que é o quê? A mais B formando a B. Então esse aqui é o mecanismo de formação intermediário. Podem ter várias etapas, vários intermediários, a gente vai discutir algumas coisinhas dessas no próximo capítulo. Não necessariamente com catalisador, mas tendo reações que têm mais de uma etapa. A gente viu um pouquinho disso lá no início em estequiometria, né? Mas a lógica é essa. Bom, e isso aqui vai fazer então, né? Apesar de eu estar agora fazendo duas reações, isso vai gerar para a gente uma energia de ativação menor, porque a energia de ativação dessas duas reações é menor. Tá? Bom, e a outra opção é a gente ter um catalisador de superfície. O que acontece num catalisador de superfície? Bom, o exemplo mais comum que a gente tem de catalisador de superfície, que é um bem bacana aí para a gente pensar, é a hidrogenação de óleos vegetais, que é como a gente produzia margarina antigamente, agora mudou um pouco o processo. Que a gente pega um óleo, que tem um monte de ligação dupla, reage ele com o hidrogênio, deixa ele só com ligação simples, e isso vai fazer com que o ponto de fusão dele mude, né? Se torne mais sólido. Só que essa reação não acontece naturalmente, eu preciso de um catalisador. Né? Os catalisadores de superfície existem vários, mas assim, os dois mais famosos são o níquel e a platina. Né? São os mais famosos, existem milhares, milhões talvez. Mas os mais famosos são o níquel e a platina, no caso da hidrogenação, isso que acontece. E aí, pensando nessa reação que eu falei para vocês, esses caras, eles vão adsorver na superfície o reagente. O que é adsorver? Quando a gente absorve, pensa numa bucha. A bucha chupa para dentro, né, o líquido, ou o que quer que seja. Quando eu adsorvo, eu vou colar na superfície, eu vou interagir só com a superfície, não vai entrar, tá? Então, é via adsorção. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, pensando na dupla ligação, eu tenho ali o meu hidrogênio, ele vai interagir então com a superfície desse metal, óxido, qualquer coisa que seja. Isso vai enfraquecer a ligação dele. E eu tenho o meu outro reagente ali que tem uma dupla. Ele também vai interagir agora aqui e vai enfraquecer a ligação dupla. Né? Aqui tem, vamos dizer aqui, só para colocar uma coisa bonitinha, tá? Então, agora, como essas reações estão enfraquecidas, fica mais fácil, então, desse cara ser adicionado ali. E aí a gente vai formar algo assim, por exemplo. Ele vai se destacar da superfície, né? E vai formar algo desse gênero. Então, qual que é o papel do catalisador de superfície? Ele só vai enfraquecer as ligações para favorecer, então, a reação. Quando ele enfraquece essa reação, ele está criando, queira ou não, uma outra rota de síntese que tem uma energia de ativação menor e aí vai reagir mais rápido, né? Vai aumentar a velocidade da reação. Um outro aspecto importante que a gente tem ali com relação a catalisadores, em especial quando a gente pensa em catalisadores biológicos, que são as enzimas, né? Que vocês naturalmente vão ver mais detalhes em biologia e no terceiro ano, quando a gente fala de bioquímica, né? Então, catalisadores biológicos são chamados de enzimas.
ok? E aí existem três fatores que influenciam todos os catalisadores, mas eles são especialmente importantes nos catalisadores biológicos, que são os ativadores, os inibidores e os venenos. Bom, o que é um ativador? Vamos pensar que nesse catalisador que é de superfície, que as enzimas vão acabar também trabalhando como catalisador de superfície, apesar de formar um intermediário, mas enfim. Vamos pensar que essa posição aqui onde se liga, né? A gente pode até colocar como se fossem umas pontinhas aqui. Essa posição onde o negócio se liga se chama sítio ativo, que é onde vai se ligar para enfraquecer a ligação lá e favorecer a reação que a gente quer. O ativador é como se ele favorecesse essa ligação no sítio ativo. Ele vai deixar, digamos assim, o sítio ativo mais exposto. E isso vai fazer com que a reação seja mais rápida, ou seja, que o catalisador fique mais eficiente. Já os inibidores, eles fazem o contrário. Eles se ligam no catalisador e eles dão problema nesse sítio ativo. E aí, como o sítio ativo vai estar menos exposto, isso vai diminuir a velocidade da reação. E nós temos ali os venenos, que os venenos eles vão e grudam no sítio ativo e não permitem daí que os reagentes entrem. Né? E ele vai envenenar o catalisador. E o interessante é como ele gruda, não tem nem como recuperar esse catalisador depois, ele precisa ser jogado fora. Né? Um exemplo legal que a gente pode pegar de veneno, que não é propriamente de uma enzima, mas é de uma proteína importante, que é a hemoglobina. A gente viu uns anos atrás, acho que foi ano passado, ou foi ano retrasado, uma família acabou morrendo por colocar a churrasqueira dentro de casa, com tudo fechado, e acabou morrendo, né, por intoxicação. O que acontece? A hemoglobina, que é o que transporta o oxigênio no nosso sangue, ela tem uma interação boa tanto com o oxigênio quanto com o gás carbono. Então, lá no pulmão, a hemoglobina ela dá a mãozinha para o oxigênio, carrega ele até a célula, chega na célula, ele dá o oxigênio para a célula, pega o gás carbônico e volta. No terceiro bimestre a gente vai entender melhor por que isso funciona. Agora, quando eu tenho ali a churrasqueira dentro de casa, eu falei para vocês que todos os exemplos são de churrasco, né? Que a gente tem às vezes combustão incompleta. E um dos caras que gera ali a combustão incompleta é o monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, ele tem uma afinidade muito grande pela hemoglobina. Então, ele não dá a mãozinha para a hemoglobina. Ela abraça a hemoglobina e não sai mais. E aí, se você tem cada vez menos hemoglobina no seu sangue transportando sangue, eventualmente, transportando oxigênio, eventualmente você vai morrer, que é o que infelizmente aconteceu. Tá? Então, um exemplo aí do que acontece com venenos é mais ou menos esta a lógica, né, dos venenos. Pessoal, então, por essa aula é isso, né? Façam aí os exercícios. Então, bem simples, são 5 coisinhas que vão influenciar. Os exercícios são bem tranquilos, trazem algumas situações do cotidiano. Tentem pensar em algumas circunstâncias que também cotidianas que a gente pode influenciar a velocidade, né? Às vezes a gente faz até inconscientemente, mas a gente está influenciando a velocidade da reação por meio desses fatores, certo? E é isso aí. Na próxima aula, então, eu tiro dúvidas dos exercícios.